Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a liturgia, após a quarta-feira de cinza, ela nos mostra algo que falta nos tempos de hoje, que se chama liberdade interior, para responder ao chamado de Deus, às exigências do Evangelho e aos mandamentos. Tem este livro aqui, de Jacques Philippe, A Liberdade Interior, que mostra para nós justamente o que a liturgia nos fala no dia de hoje. O homem livre, aquele que nada mais tem a perder. Ele diz assim para nós: nosso mundo procura a liberdade no acúmulo do ter e do poder. Esquece esta verdade essencial. Só é verdadeiramente livre aquele que nada mais tem a perder, porque já está despojado de tudo, desligado de tudo, livre com relação a todos e a tudo. Aquele de quem se pode dizer em verdade que já passou pela morte, porque o seu bem agora está em Deus e somente nele. Ele vai continuando dizendo algo muito importante para nós. Aquele que nada ambiciona e não tem medo de nada, este é soberanamente livre, pois nada ambiciona, porque todo o bem que verdadeiramente importa lhe está assegurado por Deus. Esse não tem medo de nada, porque não tem nada a perder, nada a defender. Não se sente ameaçado por ninguém e, portanto, a ninguém considera inimigo. Este é o pobre das beatitudes, despojado, humilde, misericordioso, doce e artífice da paz. É o que o Evangelho está nos falando aqui. Que aquele que quer seguir a Cristo mais de perto, precisa renunciar a tudo e a todos. Porque senão você vai não ter esta liberdade interior, vai ser escravo. Escravo do ter, escravo do poder, escravo das pessoas, escravo dos seus desejos, dos seus pecados. E você não consegue ser livre para amar a Deus de todo o seu coração. O mundo está perecendo porque não existe liberdade interior em muitos corações. E essa liberdade só se encontra quando você tem o desejo de entregar tudo para Deus, e Ele ser a sua segurança, e Ele ser a sua propriedade exclusiva. O Padre Jonas tem um documento que ele diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos vocacionou, Ele nos separou para Ele. Mas, meus irmãos, nós precisamos, num mundo onde existe agitação, onde existe muito barulho, não se tem vida interior, não se tem vida de intimidade com Deus, não se aprofunda, não tem raízes. E quando vêm os ventos fortes, a gente desiste de tudo. E Jesus é muito claro para nós no seu Evangelho: aquele que quer seguir a Ele, é preciso renunciar e tomar a sua cruz. Jesus não está dando a nós um caminho de comodidade. Jesus está nos apresentando um caminho de abnegação, de renúncia, de oblação, de oferta. É este o caminho que Jesus oferece para nós que somos cristãos. E Jesus ali, ele é enfático dizendo: é para todos. Todos que querem me seguir, renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me.
E a primeira leitura nos fala justamente dessa liberdade interior também. Devemos escolher entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. O que você tem escolhido? O que você tem dado como resposta para Deus? Só um homem liberto de si mesmo e das pessoas tem essa capacidade de escolher entre a vida, entre o bem e entre a bênção. Mas muitos cristãos estão escolhendo o caminho contrário da morte, do mal e da maldição. Por isso peçamos ao Senhor a graça de nos desapegarmos. Desapegue-se, desapegue dos seus prazeres, desapegue, não é, da sua comodidade, e siga Jesus no sofrimento, e siga Jesus, não é, no caminho da cruz, do Calvário, do suplício. É ali que você vai encontrar a verdadeira liberdade. Liberdade interior. E aí, meus irmãos, a primeira leitura então nos apresenta um Deus que tem um afeto paterno por cada um de nós e respeita a cada um de nós, querendo o nosso bem. E Ele nos fala, nos apresentando então 2 caminhos, aconselhando-nos a escolher o bom. Deus está te aconselhando hoje a escolher o bom caminho, a escolher o bem, a escolher a bênção. Qual vai ser a sua resposta diante da sua liberdade que você tem? Porque Deus respeita a sua liberdade. Deus, Ele não vai ofuscar a sua liberdade. Deus, Ele apresenta, é proposta. O que você quer hoje? O que você quer viver? E aí, meus irmãos, hoje o Senhor fala então que a vida consiste em amar o Senhor. A primeira leitura está nos falando isso. A nossa vida consiste em amar o Senhor, e em observar os seus preceitos e ser dócil à sua palavra. Você tem observado os preceitos do Senhor? Você tem sido dócil à palavra de Deus? Ou você tem querido fazer somente aquilo que o seu coração manda fazer e está esquecendo de dar ouvido ao Senhor? Em amar, o tempo quaresmal é esse tempo de sobriedade. Não é tempo de barulho, não é tempo de agitação, é tempo de recolhimento, para que nós possamos encontrar essa liberdade interior e dar uma resposta para Deus. É um tempo de conversão interior, é um tempo que nos leva à oração, à caridade. E é isso que a primeira leitura está falando. Mas se nós não trazermos isso para dentro de nós, nós vamos escolher o mal, nós vamos escolher a maldição, nós vamos escolher a morte. Não viva na morte, meu irmão, não viva na morte, minha irmã. Deus está propondo um caminho de salvação, de vida. E aí, meus irmãos, Ele diz, o mal consiste em seguir os caprichos do coração. Quem vive na maldade, na perversidade, que não obedece à voz de Deus, que não é dócil à voz de Deus, vive seguindo os seus caprichos, os caprichos do coração. E aí, meus irmãos, este capricho vai te levar à morte. Não a física, não, a morte eterna. Nós precisamos voltar a falar, não é, daquilo que a teologia ensina, céu, inferno e purgatório. Nós estamos brincando com a nossa salvação, muitas vezes, não dando ouvido à voz de Deus, e a gente vai levando a vida de qualquer jeito, e o Senhor está com este afeto paterno para cada um de nós, querendo o nosso bem, para te oferecer 2 caminhos, a vida e a morte. Por isso, meus irmãos, peçamos ao Senhor este coração livre, para escolher as coisas de Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor declara hoje que se nós não buscarmos o caminho da bênção, da vida, nós vamos morrer espiritualmente, eternamente. E nós corremos este grande risco. Se nessa quaresma nós não olharmos para aquilo que tem nos levado a distanciar-nos do Senhor, nós podemos morrer espiritualmente. E Deus avisa-nos, mas não nos obriga a obedecer. Deus não está te obrigando a obedecer. Deus está te propondo. Deus está mostrando qual o caminho que você deve seguir. Padre, mas é chover no molhado, todo mundo já sabe. Mas o Senhor, Ele quer continuar nos avisando, porque sabe que nós somos miserável, fraco e podemos retroceder. Podemos voltar atrás. E aí, meus irmãos, Deus, Ele está nos avisando. E neste itinerário quaresmal, nós vamos receber de Deus, através da liturgia, todos os dias na Santa Missa, orientações do próprio Deus para nós mudarmos de vida.
É tempo de conversão, é tempo de mudar a nossa vida, o nosso coração. E por fim, o Evangelho nos fala justamente que Jesus reserva, não é, um pequeno grupo dos seus discípulos para ensinar a ele o caminho da paixão, da morte, mas da sua ressurreição também. E aí, meus irmãos, a todos ele ensina a seguir de forma próxima a ele. Quem aqui quer seguir a Cristo? Quem aqui quer segui-lo mais de perto e pretende segui-lo mais de perto? O Senhor diz para nós que quem pretende também com as exigências do Evangelho. A cruz. Quer seguir a Jesus Cristo? Segue o caminho da cruz. Quem não quer seguir o caminho da cruz, vai viver sobre a maldição, sobre a morte e o mal. E aí Jesus nos fala para nós o seguinte: seguir a Cristo era viver como condenados à morte pelo mundo. Quando Jesus fala ali, prontos a enfrentar o desprezo de todos. Aqueles que o querem seguir, Jesus apresenta o caminho da abnegação, do sofrimento, da morte, da cruz. Mas é a morte de Jesus, a sua cruz, que nos dá a vida verdadeira. Ninguém tem vida verdadeira se não passar pela cruz, porque é na cruz que Deus nos deu a vida. E é ali que Ele ressuscitou para nos trazer a salvação. Então, por isso, escolhe seguir a Cristo com todas as suas exigências. E Jesus diz que se alcança a vida segundo Deus, que é Deus, renunciando a nós mesmos, carregando a cruz de cada dia e aceitando perder a vida presente por causa dele. Existe uma música que o Padre Jonas sempre cantou para nós encerrarmos. Desta vez é para valer. Tome a cruz. Não renuncie à cruz. E não reclame se ela está sendo pesada. Olhe para o crucificado, olha para Jesus que carregou. Ele, como uma ovelha que muda, vai ao matadouro, ele silenciou para nos trazer vida, para nos trazer a salvação. Por isso vamos cantar, dessa vez é para valer. Se você pode, até fica de pé, para que o seu coração esteja mais livre, para que o sono não te pegue agora, o sono do meio-dia. Escute isso e tome a sua decisão. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dê a sua resposta para Ele. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte meu coração. Desta vez é pra valer. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte meu coração. O tempo quaresmal é para isso, para que o nosso coração se converta à vontade de Deus. E por fim, é seguindo Cristo de modo radical, até o fim que se chega à vida. O seguimento de Cristo implica passar pelo Calvário, pela cruz, mas é por aí que se chega à ressurreição, que se chega à vida eterna. Que o Senhor te dê a graça de que com convicção, com decisão, carregar a sua cruz. Não desanime, o tempo está próximo, o Senhor está voltando, a segunda vinda é iminente. Mas se você for fiel e perder a sua vida por causa de Cristo, você terá a sua vida salva. E você terá a vida eterna. Mais uma vez, desta vez é para valer. Desta vez é pra valer. Cante isso. Desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado.
Não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor. Converte meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.